Thomas Piketty. 18. O Capital no século XXI. Conclusão. Nesta obra, tentei apresentar o atual estado de nossos conhecimentos históricos sobre a dinâmica da distribuição de renda e da riqueza desde o século XVIII e avaliar quais lições podemos tirar para o século que se inicia. Recordemos que as fontes reunidas neste livro são mais extensas do que as de autores anteriores, mas ainda assim são imperfeitas e incompletas. Todas as conclusões às quais cheguei são, por natureza, frágeis e merecem ser postas em questão e debate. A pesquisa em ciências sociais não tem a vocação de produzir certezas matemáticas e substituir o debate público, democrático e diversificado. 1. A contradição central do capitalismo. R maior que G. A lição geral de minha pesquisa é que a evolução dinâmica de uma economia de mercado e de propriedade privada, deixada à sua própria sorte, contém forças de convergência importantes, ligadas sobretudo à difusão do conhecimento e das qualificações, mas também forças de divergências vigorosas e potencialmente ameaçadoras para nossas sociedades democráticas e para os valores de justiça social sobre os quais elas se fundam. A principal força desestabilizadora está relacionada ao fato de que a taxa de rendimento privado do capital R pode ser forte e continuamente mais elevada do que a taxa de crescimento da renda e da produção G. A desigualdade R maior que G faz com que os patrimônios originados no passado se recapitalizem mais rápido do que a progressão da produção e dos salários. Essa desigualdade exprime uma contradição lógica fundamental. O empresário tende inevitavelmente a se transformar em rentista e a dominar cada vez mais aqueles que só possuem sua força de trabalho. Uma vez constituído, o capital se reproduz sozinho, mais rápido do que cresce a produção. O passado devora o futuro. As consequências podem ser terríveis para a dinâmica de longo prazo da divisão da riqueza, sobretudo se adicionarmos a isso a desigualdade do rendimento em função do tamanho do capital inicial e se esse processo de divergência das desigualdades dos patrimônios se estender para uma escala mundial. O problema não admite uma solução simples. O crescimento certamente pode ser estimulado ao se investir em educação, conhecimento e tecnologias não poluentes. Mas nada disso o elevará a taxas de 4% ou 5% ao ano. A experiência histórica indica que somente os países em processo de recuperação dos níveis econômicos em relação a outros países, como a Europa durante os 30 gloriosos, ou a China e os países emergentes de hoje, podem crescer em tal ritmo. Para os que se situam na fronteira tecnológica mundial, e em última instância para o planeta como um todo, tudo leva a crer que a taxa de crescimento não pode ultrapassar 5% ao ano no longo prazo, quaisquer que sejam as políticas a serem seguidas. Com um retorno médio do capital da ordem de 5%, é então provável que a desigualdade R maior que G volte a ser a norma no século XXI, como sempre foi na história e como era ainda no século XIX e às vésperas da Primeira Guerra Mundial. No século XX, foram as guerras que fizeram tábula rasa do passado e reduziram bruscamente o retorno do capital, dando, assim, a ilusão de uma superação estrutural do capitalismo e dessa contradição fundamental. Sem dúvida, seria possível taxar mais o rendimento do capital, de maneira a diminuir o retorno privado para níveis abaixo da taxa de crescimento. Contudo, se isso fosse realizado de maneira maciça e indiscriminada, haveria o risco de matar o motor de acumulação e diminuir ainda mais as taxas de crescimento. Os empresários sequer teriam tempo para se transformar em rentistas, já que não haveria mais empresários. A melhor solução é o imposto progressivo anual sobre o capital. Com ele, é possível evitar a espiral desigualadora sem fim e ao mesmo tempo preservar as forças da concorrência e os incentivos para que novas acumulações primitivas se produzam sem cessar. Por exemplo, mencionamos a possibilidade de uma tabela de cálculos de tributos com taxas limitadas a 0,1% ou 0,5% ao ano para patrimônios inferiores a 1 milhão de euros, 1% para aqueles entre 1 e 5 milhões de euros, 2% para os que estão entre 5 e 10 milhões de euros, podendo subir até 5% ou 10% ao ano para os patrimônios de centenas de milhões ou bilhões de euros.
Isso permitiria conter a progressão ilimitada da desigualdade mundial, que cresce hoje num ritmo insustentável no longo prazo, que deve alarmar mesmo o mais fervoroso defensor do mercado autorregulado. A experiência histórica indica, além disso, que as desigualdades de riquezas tão desmedidas não têm tanta relação com o espírito empreendedor e não apresentam nenhuma utilidade para o crescimento. Elas não possuem qualquer utilidade comum, para retomar a bela expressão do primeiro artigo da Declaração de 1789, com a qual abrimos este livro. A dificuldade é que o imposto progressivo sobre o capital exige um alto grau de cooperação internacional e integração política regional. Ela não é acessível a Estados-nações nos quais compromissos sociais anteriores foram construídos. Muitos temem que seguir por esse caminho, por exemplo, dentro da União Europeia, apenas fragilize o que já existe, a começar pelo Estado Social pacientemente construído nos países europeus após os choques do século XX, sem construir outra coisa que não seja um grande mercado, caracterizado por uma concorrência sempre mais pura e perfeita. Contudo, tal concorrência pura e perfeita não mudará em nada a desigualdade R maior que G, que não é gerada por uma imperfeição do mercado ou da concorrência, muito pelo contrário. Esse risco existe, mas não me parece haver outra escolha para retomar o controle do capitalismo a não ser apostar todas as fichas na democracia, sobretudo no cenário europeu. Outras comunidades políticas de maior tamanho, nos Estados Unidos ou na China, possuem opções um pouco mais diversificadas. Mas nos pequenos países europeus, que em breve serão minúsculos se comparados a uma escala de economia global, a via do recrudescimento nacional leva apenas a frustrações e decepções ainda maiores. O Estado-nação permanece sendo a escala pertinente para modernizar profundamente várias políticas sociais e fiscais, e também, em certa medida, para desenvolver novas formas de governança e propriedade partilhada, um intermediário entre propriedade pública e privada, o que é um dos grandes desafios do futuro. No entanto, somente a integração política regional permitirá almejar uma regulação eficaz do capitalismo patrimonial globalizado do século que se inicia. 2. Para uma economia política e histórica. Gostaria de concluir aqui com algumas palavras sobre a economia e as ciências sociais. Como já havia dito na introdução, não concebo outro lugar para a economia que não o de subdisciplinar das ciências sociais, ao lado de história, sociologia, antropologia, ciências políticas e tantas outras. Espero que este livro tenha ilustrado o que eu entendo por isso. Não gosto muito da expressão ciência econômica, que me parece terrivelmente arrogante e poderia fazer crer que a economia teria atingido uma cientificidade superior, específica, distinta da de outras ciências sociais. Prefiro a expressão economia política, talvez um pouco antiquada, mas que tem mérito de ilustrar o que me parece ser a única especificidade aceitável da economia dentro das ciências sociais, a saber, seu propósito político, normativo e moral. Desde suas origens, a economia política busca estudar cientificamente, ou ao menos racionalmente, de maneira sistemática e metódica, qual deve ser o papel ideal de um Estado na organização econômica e social de um país, bem como quais são as instituições e as políticas públicas que mais nos aproximariam de uma sociedade ideal. Essa pretensão inverossímil de estudar o bem e o mal, que é uma matéria na qual todo cidadão é especialista, pode ser risível, mas também é a mais frequentemente mal utilizada, ou pelo menos exagerada. Mas, ao mesmo tempo, é necessária e mesmo indispensável, pois para os pesquisadores em ciências sociais é muito fácil se colocar fora do debate público e da confrontação política, contentando-se em desempenhar o papel de comentadores e demolidores de todos os discursos e estatísticas. Os pesquisadores em ciências sociais, como aliás todos os intelectuais e, ainda melhor, todos os cidadãos, devem se engajar no debate público. Esse engajamento não pode se contentar de ser feito em nome dos grandes princípios abstratos, a justiça, a democracia, a paz no mundo, mas deve se manifestar nas escolhas, nas instituições e nas políticas precisas, quer se trate do Estado social, dos impostos ou da dívida.
Todo mundo faz política a seu modo. Não há, de um lado, uma fina elite de responsáveis políticos e, de outro, um exército de comentadores e espectadores, bons apenas para inserir seus votos nas urnas uma vez a cada ano eleitoral. A ideia de que a ética do pesquisador e a do cidadão seriam irreconciliáveis e que o debate sobre os meios daquele deveria ser separado da preocupação com os fins deste me parece ser uma ilusão, compreensível, claro, mas que pode se tornar perigosa. Há muito tempo, os economistas buscaram definir suas identidades a partir de seus supostos métodos científicos. Na realidade, esses métodos são, sobretudo, fundados no uso imoderado de modelos matemáticos, que muitas vezes são apenas uma desculpa para permitir ocupar o terreno e disfarçar o vazio de propostas. Gastou-se energia demais, e ainda se gasta, em especulações puramente teóricas, sem que os fatos econômicos que tentamos explicar ou os problemas sociais ou políticos que buscamos resolver fossem definidos com clareza. Assistimos hoje a um entusiasmo considerável, entre os pesquisadores econômicos, pelos métodos empíricos baseados em experimentações controladas. Utilizados com moderação e discernimento, esses métodos podem ser muito úteis, e eles têm ao menos o mérito de orientar uma parte da profissão para questões concretas e para reconhecimento de terrenos. Já era tempo. Contudo, essas novas abordagens revelam por vezes uma certa ilusão científica. Podemos, por exemplo, passar muito tempo demonstrando a existência incontestável de uma causalidade pura e verdadeira, esquecendo, de passagem, que a questão tratada tem, às vezes, interesse limitado. Esses métodos frequentemente levam a ignorar as lições da história e a esquecer que é na experiência histórica onde reside nossa principal fonte de conhecimento. Não vamos repetir a história do século XX fingindo que a Primeira Guerra não aconteceu, ou que o imposto sobre a renda e a aposentadoria por repartição não foram criados. As causalidades históricas são mais difíceis de ser estabelecidas com certeza. Estamos seguros de que tal política teve tal efeito, ou na verdade o efeito se deve a outra causa. E, no entanto, as lições imperfeitas que podemos tirar da pesquisa histórica, e em particular do estudo do século passado, têm um valor inestimável e insubstituível, ao qual nenhuma experiência controlada jamais poderá se igualar. Para tentarem ser úteis, parece-me que os economistas deveriam acima de tudo aprender a ser mais pragmáticos em suas escolhas metodológicas, a fazer uso de todo o material disponível e a se aproximar de outras disciplinas das ciências sociais. Por outro lado, os outros pesquisadores em ciências sociais não deveriam deixar aos economistas o estudo dos fatos econômicos e deveriam parar de fugir em pânico no momento em que o número aparecesse ou de se contentar em dizer que cada estatística é um construto social, o que é sempre verdade, mas uma solução insuficiente. No fundo, essas duas reações dão no mesmo, porque deixam o campo livre para os outros. 3. O jogo dos mais pobres. Enquanto as rendas das classes da sociedade contemporânea estiverem fora do alcance da pesquisa científica, será em vão querer empreender uma história econômica e social válida. É essa bela frase que abre o consagrado livro de 1965 de Jean Bouvier, François Furet e Marcel Gillette. Le Mouvement du Profit en France au siècle, Movimentação do Lucro na França do século XIX. Esse livro merece ser lido tanto porque se trata de uma das obras marcantes da história serial que prosperou na França no século XX, essencialmente dos anos 1930 até os anos 1970, com suas qualidades e seus defeitos, quanto por conta do percurso intelectual de François Furet, que ilustra muitíssimo bem as boas e as más razões que explicam a morte desse programa de pesquisa. Quando Furet começou sua carreira, jovem e promissor historiador, ele se dirigiu para aquilo que lhe parecia ser o assunto central de pesquisa: as rendas das classes da sociedade contemporânea. O livro é rigoroso, sem preconceitos, e busca antes de tudo reunir materiais e estabelecer fatos. No entanto, trata-se de seu primeiro e último trabalho nesse campo.
Encontramos em Lire et Écrire, Ler e Escrever, magnífica obra publicada em 1977 com Jacques Ozouf dedicada à alfabetização dos franceses de Calvin a Jules Ferry, a mesma vontade de estabelecer séries, não mais sobre os lucros industriais, mas sobre as taxas de alfabetização, os números de educadores e as despesas de educação. Mas, essencialmente, Furet se tornou célebre por seus trabalhos sobre a história política e cultural da Revolução Francesa, nos quais é difícil encontrar algum traço das rendas das classes da sociedade contemporânea e em que o grande historiador, preocupado com o combate que ele conduziu nos anos 1970 contra os historiadores marxistas da Revolução Francesa, então particularmente dogmáticos e dominantes, sobretudo na Sorbonne, parece mesmo refutar toda forma de história econômica e social. Acho isso uma pena, na medida em que é possível, penso eu, conciliar as diferentes abordagens. A vida política e a vida das ideias têm evidentemente suas autonomias em relação às evoluções econômicas e sociais. As instituições parlamentares, o Estado de Direito, não são meramente as instituições burguesas descritas pelos intelectuais marxistas diante da queda do Muro de Berlim. Mas, ao mesmo tempo, é bem evidente que os sobressaltos dos preços e dos salários, das rendas e dos patrimônios contribuem para forjar as percepções e as atitudes políticas e que, em resposta, essas representações engendram instituições, regras e políticas que acabam por modelar as evoluções econômicas e sociais. É possível, e mesmo indispensável, ter uma abordagem ao mesmo tempo econômica e política, salarial e social, patrimonial e cultural. Os combates bipolares dos anos 1917 e 1989 estão hoje nitidamente no passado. Longe de estimular pesquisa sobre o capital e as desigualdades, os confrontos em torno do capitalismo e do comunismo contribuíram mais para esterilizá-las, tanto entre historiadores e economistas como entre os filósofos. Já está em tempo de superar confrontos assim, inclusive nas formas que tomam a pesquisa histórica, que permanece, creio eu, profundamente marcada por esses confrontos do passado. Como já observei na introdução, existem também, sem dúvida, razões puramente técnicas que explicam a morte prematura da história serial. As dificuldades materiais ligadas à obtenção e ao tratamento dos dados explicam por que esses trabalhos, incluindo Le Mouvement du Profit en France au siècle, dedicaram, por fim, pouco espaço à interpretação histórica, o que às vezes torna a leitura dessas obras um tanto árida. Em particular, a análise dos elos entre as evoluções econômicas observadas e a história política e social do período estudado é frequentemente mínima e fica atrás de uma descrição meticulosa de fontes e dados brutos, que hoje em dia encontram seu espaço nas tabelas de Excel e nas bases de dados disponíveis online. Parece-me também que o fim da história serial está ligado ao fato de que esse programa de pesquisa morreu antes de alcançar o século XX. Quando estudamos o século XVIII ou XIX, podemos mais ou menos imaginar as evoluções dos preços e salários, das rendas e riquezas, seguindo uma lógica econômica autônoma e interagindo pouco ou nada com as lógicas propriamente políticas e culturais. Quando estudamos o século XX, tal ilusão logo se desfaz. Basta uma breve olhada nas curvas de desigualdade da renda e do patrimônio ou a relação capital/renda para ver que a política está em toda parte e que as evoluções econômicas e políticas são indissociáveis, devendo ser estudadas lado a lado. Isso obriga também a estudar o Estado, o imposto e a dívida nessas dimensões concretas e a sair dos esquemas simplistas e abstratos sobre a infraestrutura econômica e a superestrutura política. Claro, um princípio saudável de especialização pode perfeitamente justificar que nem todos estabeleçam séries estatísticas. Existem mil e uma maneiras de se fazer pesquisa em ciências sociais, e esta não é sempre indispensável, longe disso, nem particularmente imaginativa, admito.
Mas me parece que os pesquisadores em ciências sociais de todas as disciplinas, os jornalistas e comentaristas, os militantes sindicais e os políticos de todas as tendências e, sobretudo, todos os cidadãos deveriam se interessar com seriedade pelo dinheiro, por sua medida, pelos fatos e pelas evoluções que o rodeiam. Aqueles que possuem muito nunca se esquecem de defender seus interesses. Recusar-se a fazer contas raramente traz benefícios aos mais pobres. 4. Notas. Para não sobrecarregar o texto e as notas ao fim deste livro, a descrição exata das fontes históricas, das referências bibliográficas, dos métodos estatísticos e dos modelos matemáticos foi incluída num anexo técnico disponível no site http://www.intrinseca.com.br/o capital. O anexo técnico compreende sobretudo todas as tabelas e dados utilizados para traçar os gráficos apresentados no livro, além de uma descrição detalhada das fontes e dos métodos correspondentes. As referências bibliográficas foram igualmente reduzidas ao mínimo necessário e são apresentadas de maneira mais precisa no anexo técnico, que compreende também certo número de tabelas e gráficos suplementares aos quais às vezes se faz referência nas notas, por exemplo, ver gráficos suplementares S1, 1, S1, 2 e S1, 3. O anexo técnico foi concebido para consultas complementares ao livro e para permitir vários níveis de leitura. Os leitores interessados encontrarão também na internet o conjunto de arquivos, quase sempre em formato Excel Stata, programas de computador, fórmulas e equações matemáticas, remissões às fontes primárias e links para os estudos mais técnicos que fundamentam este livro. Nosso objetivo é que esta obra possa ser lida por pessoas que não disponham de qualquer bagagem técnica específica e, ao mesmo tempo, que o conjunto formado por livro anexo técnico possa satisfazer aos alunos e pesquisadores especializados. Isso me permitirá, também, postar online versões revisadas e atualizadas do anexo técnico e dos gráficos e tabelas. Agradeço de antemão aos leitores e internautas que queiram compartilhar comigo suas observações, críticas e sugestões por e-mail piquete@ens.fr